E depois dessa apresentação, a gente volta para o texto, para fazer comentários sobre o texto. Todo mundo recebeu o texto, certo? Meus históricos e epistemológicos da psicopatologia, contribuições da fenomenologia e existencialismo, não é isso? Isso mesmo, esse mesmo. Esses slides que eu fiz, eles não são a partir desse texto. Na verdade, eles são a partir de um outro texto do professor Guilherme Messas, sobre quem eu já falei. Boa noite, Lucas. Sobre quem eu já falei com vocês aqui. Mas, de todo modo, o artigo da professora Daniela Schneider vai nos ajudar também a entender o que o professor Guilherme Messas, nessas considerações que ele fez, a partir das quais eu construo esses slides, aponta como a mudança de paradigma em saúde mental. Vamos tentar entender o que isso significa. E tem a ver com a história ou com o histórico da psicopatologia. Exatamente porque todos os paradigmas que foram surgindo ao longo da história da psicopatologia, que é esse campo, né, de investigação, junto com a psiquiatria, com a psicologia, que tenta dar conta da loucura, tenta dar conta do transtorno mental, do sofrimento psíquico, todos os paradigmas que surgiram ao longo da história não conseguiram alcançar os objetivos que se propunham. Por exemplo, tratar a chamada doença mental, tratar o transtorno mental. Essa é uma das críticas que a professora Daniela Schneider vai fazer no texto que eu indiquei a leitura, que é a própria proposição de que existe uma doença mental é um problema para nós, do campo do existencialismo e da fenomenologia, né? Tendo em vista que nós trabalhamos com outra noção de consciência, todos vocês já estão familiarizados com ela, que é aquela consciência que não é substância, né? Então, a ideia de doença mental pressupõe uma compreensão de consciência enquanto substância, a ideia de que existe uma doença na mente, a ideia de que existe alguma coisa no cérebro, o cérebro como esse órgão representante da mente, e de que existiria ali um mau funcionamento a partir do qual essa doença mental poderia ser identificada, ou esse transtorno mental que se manifesta no comportamento do sujeito adviria, né? Então, esse é o primeiro problema, porque, na verdade, primeiro, não existe essa mente substancializada, e, segundo, não é possível encontrar, mesmo que a gente consiga ou considere o cérebro, né, não é possível localizar no cérebro essa chamada doença mental, tal qual se faz nos outros ramos da medicina, por exemplo. Então, o problema é exatamente esse. Desde o modelo religioso, que inicialmente considerava a alienação, o sofrimento mental. Vocês estão conseguindo ler aí? Como possessão, até o modelo biomédico, que postula a ideia de doença mental, a loucura tem sido abordada de maneira enviesada, em outras palavras, de maneira não aprofundada. Sempre se pega uma face somente, né? Uma dimensão somente. Parcial ou parcialmente, e sem resultados efetivos na qualidade de vida, o que provoca maior sofrimento ao sujeito. Qual é a questão, pessoal? É que todos esses modelos, seja o modelo religioso, que tinha lá nos primórdios de tratamento da loucura, né? Seja os modelos baseados nesse paradigma biomédico, que tentaram fazer a lobotomia, a cirurgia, né? Retirando uma parte do cérebro, ou fazendo exposição, né, a choques elétricos. E mesmo depois, na era moderna, já diríamos, com o advento da psicofarmacologia, né, que descobriu lá os neurotransmissores e propunha a medicação para dar conta da falta de alguns neurotransmissores, mesmo essas intervenções não conseguem resolver o problema.
E qual é o problema? Qualidade de vida do sujeito que tenha um nível de sofrimento psíquico ao ponto de se organizar enquanto uma estrutura de transtorno. Essas intervenções, muitas vezes, provocam um sofrimento maior ainda, que, veja, a pessoa vai usar uma medicação e essa medicação, por vezes, ela é testada por ensaio e erro, né? A psiquiatria, quando propõe uma nova medicação, a psicofarmacologia, não tem como precisar exatamente. Há ali alguns parâmetros, mas não tem como precisar exatamente quais são os efeitos adversos daquela medicação, do uso daquela medicação por aquele sujeito. Haja vista que cada organismo, cada corpo, cada sujeito vai responder à medicação de uma forma específica. Há ali alguns parâmetros gerais, mas, de fato, não tem como precisar como é que, naquele sujeito, com aquela estrutura de personalidade, com aquele modo social de experiência, como é que aquela medicação vai agir, né? Então, acaba se provocando maior sofrimento aos sujeitos. Se, por um lado, a medicação pode fazer o sintoma diminuir, né? Por outro lado, ela traz um risco de uma exposição a uma droga, por exemplo, que pode ser, enfim, uma droga provocadora de efeitos danosos para o próprio organismo, né? Então, o modelo da medicina que foca o corpo, que vigora em grande parte da psiquiatria atualmente, não é o melhor para a saúde mental. O avanço da tecnologia que permite grandes intervenções cirúrgicas não funciona para a saúde mental. Como eu disse, por uma razão óbvia, que não tem como precisar encontrar lá no cérebro a região que não está funcionando direito e que está provocando aquele transtorno mental. Não é possível fazer isso como se faz no coração, por exemplo, né? Então, a saúde ou o adoecimento mental é definido histórica e socialmente. E talvez esses elementos sejam os elementos que nós, como profissionais da área da mente, digamos assim, né, da área do psiquismo, psicanalistas e psicólogos, e serve também para os psiquiatras, com esses elementos que a gente precisa lidar, muito mais do que tentar investigar essa dimensão mental, né, supostamente mental, o que a gente precisa investigar, e aí tomando como paradigma o existencialismo, é a história do sujeito, é a vivência social do sujeito. Afinal de contas, todo transtorno mental, ele se organiza a partir dessa vivência histórica, né? É um sintoma, pode ser um sintoma cognitivo, pode ser um sintoma das funções, né, cognitivas superiores, sei lá, uma alucinação, um delírio, qualquer coisa do gênero, mas isso se organiza não no cérebro, mas na vivência do sujeito, nas suas interações sociais. Obviamente que há aí elementos genéticos, há aí elementos, né, fisiológicos, mas eles não são os elementos constitutivos, ou melhor, constituintes, como diz a professora Daniela Schneider no texto que eu sugeri que vocês lessem, né? Uma das críticas que ela faz no texto é que a psiquiatria confunde, né, os fatores ou os elementos constitutivos com os elementos constituintes. A gente vai discutir isso mais à frente, tá certo? Vocês devem ter lido isso aí no texto. Tudo bem até agora? Posso seguir? Então, a partir de 2022, primeiro, um outro recorte aqui que é importante. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde, ela já previa que em 2020 nós teríamos uma epidemia de transtornos mentais, especialmente a depressão. Lá em 2010, as pesquisas em relação às pesquisas no campo da saúde mental já apontavam
um aumento no índice dos transtornos mentais. E a expectativa lá, epidemiológica, era se esses números continuassem crescendo como estavam crescendo, em 2020, nós teríamos uma epidemia de depressão no mundo. Claro que ninguém contava que em 2020 nós teríamos uma pandemia, mas o fato é que a partir de 2020, especialmente nos anos da pandemia, não é? E isso está se confirmando ainda agora, houve um aumento significativo do número de transtornos mentais no mundo inteiro, especialmente da depressão e de outros transtornos ligados ao comportamento de risco para o suicídio. Isso em todas as faixas etárias, não é? Inclusive nos adolescentes. Então, hoje, vocês que já estão na prática clínica devem concordar comigo, de 10 casos que a gente recebe no consultório, grande parte deles, mais da metade, está nesse espectro aí, ou da depressão ou da ansiedade, né? Às vezes os sintomas se misturam, né? Então, vocês verem a gravidade, pode ser que você conheça alguém que tenha, ou você já se perguntou em algum momento se não estava com um sintoma, seja da ansiedade, seja da depressão, só para corroborar essa ideia de que, de fato, é uma epidemia e a gente precisa cuidar disso, né? Não só a gente, particularmente, mas a gente enquanto profissional desse campo, né? Então, foi em nome disso que, a partir de 2022, que é o ano em que se consolida essas estimativas, né, epidemiológicas de 2010, que eu estou falando aqui, e se tem mais claramente as implicações e as influências da pandemia no sofrimento psíquico, considera-se a necessidade de um novo paradigma em saúde mental. O que isso significa? A Organização Mundial da Saúde, os profissionais da saúde, todos os campos, né, da psiquiatria, da medicina, da psicologia, enfim, começaram a se dar conta, da enfermagem, né, começaram a se dar conta de que aquilo que a gente vinha fazendo ao longo desses anos todos não estava provocando nenhum nível de resposta satisfatória no tratamento das pessoas que têm transtorno mental. É por isso que em 2020, melhor, em 2022, o ano passado, a Organização Mundial da Saúde propôs, então, que a gente precisa fazer alguma coisa. Se o que a gente está fazendo até agora não está dando certo, a gente precisa, então, mudar aquilo que a gente está fazendo. Vamos reunir todo mundo e vamos ver o que a gente pode fazer de diferente. É em nome disso que esse paradigma, que nada mais é do que um modelo de atuação, um paradigma é um modelo, né? Quando a gente fala de paradigma em saúde mental, a gente está falando de um modelo de atuação em saúde mental. Então, se propôs que se crie ou se pense em outros modelos. Então, um paradigma é, então, esse eixo que orienta as decisões e as diretrizes em saúde mental. Por exemplo, financiamento, para onde vai o recurso do Estado, né? Não sei se vocês sabem, mas nos últimos 4 anos de governo no Brasil, todos os investimentos que historicamente estavam sendo feitos no campo da saúde mental no Brasil, a partir da reforma psiquiátrica, nós vamos falar disso aqui em algum momento, a partir das reformas da reforma psiquiátrica, a partir da instalação dos CRAS, dos CAPs, tudo isso são políticas públicas que nos últimos anos, os governos que antecederam a esse último governo fizeram, por exemplo, para ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Nos últimos 4 anos, houve um desinvestimento nesse campo, ou seja, os recursos que eram direcionados para a área da saúde mental diminuíram drasticamente, né? Só para vocês verem aí a gravidade disso, né? Então, se eu tenho um modelo que entende que a saúde mental não é prioridade, eu não vou investir na saúde mental das pessoas, não é? Se eu tenho um modelo que entende que o tratamento precisa ser só farmacológico, através de medicação, eu vou investir só na medicação, não vou investir em outros campos, por exemplo, qualidade de vida das pessoas,
praças nas cidades para que as pessoas possam fazer atividade física, né? Convocar outros profissionais, por exemplo, como os psicólogos, para fazer psicoterapia. Então, um paradigma é um modelo que pressupõe essa série de coisas: investimento, a própria noção de sofrimento e a metodologia, tanto para intervir quanto para investigar o fenômeno, que nesse caso é o sofrimento psíquico. Quais foram, então, os 3 grandes paradigmas? Claro que existem mais, mas a gente pode aqui situar, resumir todos os paradigmas ao longo da história da humanidade nesses 3 grandes paradigmas ou organizações conceituais sobre a saúde mental. Vamos ver aqui um pequeno quadro que traz um pouco a linha do tempo. Então, podemos dizer que depois lá daquele paradigma bem primitivo, né, que era o que ligava a loucura à possessão demoníaca, a gente tinha ali um paradigma primitivo que tinha a ver com a ideia de possessão demoníaca e por aí vai. Aqui a gente não está entrando no aspecto religioso, tá certo, pessoal? No aspecto da fé de ninguém. O que a gente está dizendo é que no próprio campo da ciência, não é, nesse tempo bem primitivo, a compreensão que se tinha da loucura é de que havia ali uma dimensão espiritual, né? Toda a intervenção que era feita era nesse sentido, né? De banhos, de exclusão das pessoas, né? A partir do século XIX, nós temos o imperativo da ciência e logo nós temos o imperativo de um paradigma positivista. Aí é onde começam as primeiras cirurgias, a lobotomia, né? E por aí vai. No século XX, especialmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, onde cunhou-se a ideia, né, de que nós somos seres humanos e, nesse sentido, nós temos direitos, né, esses direitos precisam ser preservados. Vocês terem ideia, nem a noção de criança existia em alguns séculos muito primitivos, né? As crianças eram vistas como adultos em miniatura. Tanto é que se você for ler a história, você vai ver que até as roupas das crianças eram roupas de adultos, né? Então a ideia de infância, a ideia de que a criança precisava de um tratamento especial, é uma ideia moderna, né? Ou seja, ela não foi sempre assim, não. A gente precisou ter que inventar esse conceito de infância e de criança. Assim como a gente precisou inventar também a noção de ser humano. Foi basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, né, acho que a Declaração dos Direitos Humanos é de 1948, por aí, e foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava aí, né, mergulhado nessa tragédia, especialmente a Europa, que era até então, né, o berço do pensamento enfim, do mundo, né? Na Europa, então, propunha-se, a partir da Segunda Guerra Mundial, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi posta, na verdade, veio a partir dos acontecimentos na Europa, mas foi posta para o mundo inteiro, e é nesse campo que começa, nesse momento histórico, que começa a surgir movimentos como a reforma psiquiátrica e esse paradigma humanista, né? Sim, exatamente, que é feito por governantes liberais. E esse paradigma humanista de valorização do sujeito, valorização, né, dos direitos do sujeito. Inclusive, na psicologia, nessa época que surge a chamada psicologia humanista, que aqui, ou que na nossa formação, aqui no Instituto, né, e na nossa formação, aos sábados, a gente está estudando, ou vai estudar, uma das correntes dessa psicologia humanista, que é a gestalterapia. Nesse período também surge o existencialismo, né, do Sartre, exatamente no período pós-Segunda Guerra Mundial. O Sartre, Eu por posso fazer uma exemplo, pergunta? ajuda na tradução do livro
Psicopatologia Geral, que é uma obra clássica no campo da psicopatologia, que considera esse aspecto mais singular da experiência de sofrimento psíquico e de adoecimento. O Sartre, então, ajuda na tradução desse livro, que estava no alemão, ele ajuda a tradução para o francês. Enfim, situando vocês que, nesse momento, então, surge um novo paradigma, que é esse paradigma com foco no sujeito. Não mais foco na doença, mas foco no sujeito. Na segunda metade do século XX, nós temos o paradigma da epidemiologia, especialmente, né, com o avanço aí, com o número crescente de pesquisas nesse campo. Começou-se, então, a mapear, não é? Assim como se faz com outros tipos de doença, começou-se a mapear também essa chamada doença mental. Eu estou aqui tentando enxergar, pessoal, porque a tela está muito clara. E hoje nós temos, portanto, nesse novo século, né, que se inicia, no século XXI, nós temos a necessidade de um novo paradigma. Eu acrescentei aí esse momento pós-pandemia também como um momento crítico que anuncia a necessidade, se antes, né, pelo fracasso desse paradigma da epidemiologia, ou seja, só mapear a doença e pensar em estratégias farmacológicas para essas doenças ou para esses transtornos não dá conta, né? Se isso já anunciava a necessidade de um novo paradigma, a pandemia trouxe um outro anúncio, né? Um anúncio mais grave, de que, de fato, a gente precisa urgentemente de um paradigma, especialmente para lidar com os transtornos relacionados ao uso das novas tecnologias. Oi, Lucas, se levantar. É uma dúvida, na verdade. Se for falar nesse século, né, da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra também, começou a se fazer a filosofia existencial e a psicologia existencial. Aí eu não sei se não sei, mas o Viktor Frankl entra dentro desse conceito de psicologia existencial? Sim, sim, a logoterapia, né, do Viktor Frankl, exatamente. O Viktor Frankl, ele foi prisioneiro num dos campos de concentração e ele, enfim, sobreviveu ao horror que foi o campo de concentração, e a partir dessa experiência ele criou, não é, a logoterapia, que é uma abordagem dentro do campo das psicologias, das psicoterapias existencialistas. Ele recebe a influência, entre outras abordagens, do existencialismo também. Inclusive, uma perspectiva bem interessante. Tem um livro muito fininho, muito antigo, que é, acho que, o primeiro livro do Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido, onde ele conta, inclusive, a experiência dele no campo de concentração e como para ele foi, e como ele construiu, não é, a proposta da logoterapia. Depois, quem se interessar, vale a pena ler. Chama Em Busca de Sentido. E logoterapia é a terapia através do sentido, né? A busca de um sentido. Pois não? Eu li esse livro, né, que eu me interessei para saber, e ele pega muito esse conceito de dor, e você conseguir pegar essa dor e transcender essa dor, algo bem nietzschiano, né? Ele pega muito a ideia do vazio conceito existencial, né? Pois não. Aí ele mesmo, no começo do livro, ele fala que a logoterapia não é uma abordagem, mas sim um complemento para as abordagens, né? Uhum, uhum. Eu fiquei meio assim nessa dúvida, se ele ou não entra nisso, né? Não, ele mas deixa bem aberto. Mas é considerado dentro das escolas todas, quando se tenta fazer algumas divisões, ele é considerado dentro das abordagens existenciais, né? Porque exatamente ele usa, não só porque é influenciado pelo Nietzsche, influenciado por outros filósofos existenciais,
mas porque ele usa conceitos e noções bem específicas, como essa, né? Sentido da vida, existência, vazio existencial. A logoterapia propõe que todos nós temos um vazio existencial e precisamos preencher com algum sentido, né? Tem um trecho bem interessante, um trecho clínico que ele conta em um dos livros, que é de um senhor que perdeu a esposa e que estava num profundo sofrimento, e no processo de psicoterapia ele constrói um sentido para aquele sofrimento e a partir disso consegue, enfim, superar aquele sofrimento. Então a ideia da logoterapia do Viktor Frankl, é exatamente essa: encontrar um sentido para a experiência de sofrimento. A partir disso é possível transcendê-la, né? Bom, voltamos para cá, para os slides. Então, o paradigma positivista, a princípio, quais eram os objetivos dele, né? Conhecimento das causas dessa chamada doença mental. Basicamente, as causas eram identificadas como biológicas, no sentido de cerebrais, né? Precisava, então, se encontrar ali uma justificativa no cérebro para o aparecimento daquela doença. Então, havia aí uma lógica mecânica. Tem um defeito no cérebro, é esse defeito que está provocando aquela condição, aquele sintoma. O foco, portanto, aí, nesse paradigma, é o diagnóstico. É por isso, esse paradigma, um paradigma, pessoal, apesar de ter sido superado, ele ainda permanece, quase como se ele deixasse rastros. Ainda hoje a gente tem um rastro desse paradigma, não só na psiquiatria, mas inclusive na psicologia, a necessidade de fazer um diagnóstico. Não, eu preciso fazer um diagnóstico para poder intervir. Uma das coisas que eu compreendo que a fenomenologia, que o existencialismo, enfim, contribui para a psicologia é exatamente essa ressignificação do diagnóstico. Se antes, numa abordagem mais clássica, eu só posso intervir se antes eu diagnosticar, numa perspectiva fenomenológica e existencialista, que aqui a gente está discutindo aqui, na verdade, eu posso intervir sem diagnosticar. O que é isso, Daniel, que você está dizendo? Eu não estou rechaçando o diagnóstico, não estou dizendo que o diagnóstico não é importante. Só estou dizendo que a pessoa é mais importante do que o diagnóstico. Então, eu posso estabelecer com ela uma relação terapêutica sem necessariamente colocar entre eu e ela o diagnóstico. Mas a gente vai discutir isso mais para frente, né? O que eu estou dizendo aqui é que no paradigma positivista, o foco é no diagnóstico. Eu só posso intervir se eu antes diagnosticar. Então, eu primeiro diagnostico, para depois eu intervir, né? Eu primeiro preciso entender. O paciente tem depressão, o paciente tem ansiedade, o paciente tem o que ele tem. Então, primeiro eu tenho que identificar o que ele tem, para depois eu intervir. Aí, várias doenças começaram a ser identificadas, entre elas a sífilis cerebral. Aí também, a partir do paradigma positivista, é onde surgem os manuais, né? O DSM, o CID, são manuais que ainda estão aí disponíveis para todos nós, e a gente pode usar, em alguns momentos até devemos utilizá-los. Só não podemos esquecer que o manual por si só não vai ajudar o paciente, certo? A lógica, então, é uma lógica do cérebro, nesse paradigma. De novo, é o cérebro que não está funcionando bem, por isso que o transtorno se instala, e aí se fala-se em estrutura da personalidade. A ideia de que a pessoa, exatamente porque ela tem a mente comprometida, ela se organiza de um modo a que essa estrutura se revele enquanto um modo de funcionamento de personalidade, né? A psicologia, ela serviu-se muito desse paradigma ao longo da sua história, se organizou muito em termos de um campo específico de investigação a partir desse paradigma.
de novo, ele não é de todo inútil, mas a gente só precisa entender que ele, por si só, não dá conta de resolver o problema do paciente. E as mudanças e inovações que o paradigma positivista implementou em relação ao paradigma anterior, né, que era esse paradigma, digamos assim, mais ligado à superstição, mais ligado à espiritualidade, né? Um dos fenômenos que acontecem no momento desse paradigma, a gente está falando aí do século XIX, é exatamente o campo da psicopatologia. A psicopatologia geral surge, especialmente a partir dessa obra do Jasper, escreve com J, mas se lê com I, tá certo? É Jasper, ele é alemão, e é uma obra de 1913, que se chama Psicopatologia Geral. Nessa obra, o Jasper começa a criticar o modelo biomédico que se praticava na psiquiatria, ele era psiquiatra, e na saúde mental de um modo geral. Começa a dizer que a gente precisava agora de um diagnóstico compreensivo, que o psiquismo não era só no cérebro, mas o psiquismo se revelava no corpo. Então, nós tivemos aí muitos avanços. Então, uma compreensão, né? Começou-se a se buscar uma compreensão e não uma explicação. A explicação remete à lógica da causa e efeito. Você tem isso, porque aconteceu isso, e aconteceu isso, né? Uma lógica mecânica. Se a gente mudar isso, então vai mudar isso, né? Então, algumas práticas médicas, especialmente a psiquiatria, estava baseada na lógica da explicação. A partir do Jaspers, a gente começa a considerar não mais a explicar nada, mas a compreender. Qual a diferença, Daniel, entre explicar e compreender? Bom, depois a gente vai discutir isso, mas já fica para vocês conviverem com essa ideia de que explicar é diferente de compreender. O que você vai fazer com o seu paciente lá no consultório não é explicar nada. Você não precisa explicar nada para ele. Mesmo porque, se você explicar, ele não vai entender. E se você explicar, não vai resolver o problema dele. O que você precisa com seu paciente é construir com ele uma compreensão sobre o sofrimento que ele está vivendo. Houve aí uma melhora em relação ao diagnóstico, né? Passou-se para uma, como eu disse, uma dimensão de diagnóstico mais ampla, e não só essa da lógica da explicação. A primeira tentativa da fenomenologia foi a partir do Jasper, que o Jasper recebe a influência do Russell, né, que é o pai da fenomenologia, mas a gente vai ver, e é uma das críticas que o professor Guilherme Messas faz a esse momento, foi um primeiro ensaio da fenomenologia em contribuir com essa mudança de paradigma, mas a gente esbarrou, enquanto campo, a gente, né, fenomenologia, psicopatologia fenomenológica, a gente esbarrou em alguns limites. A gente seguiu usando as nomenclaturas dos manuais, a gente seguiu usando os tratamentos que já estavam postos lá na psiquiatria, e tivemos uma certa dificuldade em romper com essa lógica de causa e efeito, né? Mas aí, nesse momento, também há um avanço com a psicofarmacologia, que mais? O deslocamento do diagnóstico para uma lógica monista. Monista vem de mono, de um, né? Então, muito mais do que eu pensar no diagnóstico, eu preciso pensar no sujeito, né? Não adianta eu entender o que é depressão, saber quais são as características da depressão, entender quais são os sintomas que a pessoa com depressão apresenta, se eu perder de vista o paciente. Então, muito mais do que saber sobre depressão, o que eu preciso saber é quem é o paciente que está diante de mim. Porque a depressão do José é diferente da depressão do Francisco, que é diferente da depressão da Maria. Cada sujeito vai ter uma vivência específica. Obviamente que eu conseguirei identificar aí pontos em comuns, né? Mas mesmo esses pontos em comuns, por se tratar
supostamente o mesmo transtorno, depressão, serão vivenciados por cada sujeito de maneira diferente, né? Um outro aspecto também desse momento do paradigma positivista, o avanço das neurociências, né? A gente teve aí um avanço significativo da neurologia, da própria neuropsicologia, tudo isso vem a partir daí, né? Aprimorou-se o diagnóstico, buscando a estrutura da subjetividade alterada. Então, veja que agora a gente deixa de falar de que o transtorno acontece porque há uma estrutura de personalidade específica daquele transtorno, por exemplo, a pessoa esquizofrênica, porque ela tem uma estrutura da personalidade que é esquizofrênica, e agora a gente passa a falar de uma vivência de bom, vou usar a depressão que é mais fácil. Uma vivência de depressividade. Em outras palavras, a subjetividade vai se revelando de maneira alterada. Não é mais a estrutura que provoca a alteração, mas é a manifestação da alteração que se organiza enquanto um modo de funcionamento adoecido. Tudo bem? Perguntas? Vou seguir. Não sei se é uma pergunta, mas Pois não. eu acho mais um questionamento, né? Porque você está falando do século XIX, né? E a perspectiva positivista é uma perspectiva newtoniana, né? De Uhum. que eu posso calcular o que vai acontecer lá na frente, eu posso evitar isso. Mas com a Uhum. psique humana não é isso, né? Vejo muito na prática, em qualquer simpósio também, na fala que você falou, a depressão de uma pessoa não é a mesma depressão. Uhum. Então, porque a gente ainda continua tentando trazer esse modo positivista à tona, se já mostra que isso aí já está falho, porque até a própria física já esqueceu desse modo positivista e entrou na física quântica, que você não pode dizer o que vai acontecer, já que são coisas da própria ideia de que o universo não tem uma causa e efeito sempre. Ah, tá aqui a causa e efeito. E a gente continua nessa mesma coisa. Ah, se eu tenho um reforço aqui, posso reforçar de outra forma para que aquilo não aconteça. A gente ainda bate nessa mesma tecla do positivismo. Será que você vai dar em alguma coisa, mesmo você dizendo que com o avanço da neurociência, com o avanço dessas coisas, da própria neuropsicologia, não continua esse conceito positivista? Uhum. Cara, eu só encontro uma resposta para isso. Uma resposta: poder. Poder, poder, poder. Enquanto esse modelo der poder aos médicos, às empresas de fármaco e a lógica, né, fascista que vive na sociedade de cercear aqueles que não são supostamente normais, esse modelo vai continuar sendo utilizado. Ele pode até ser substituído por outra nomenclatura, né? Ele pode até ter outro formato, mas a lógica continua a mesma. Acho que a resposta que me vem assim intuitivamente é essa, né? Agora, obviamente que tentativas estão sendo feitas, né? Desde a reforma psiquiátrica e as outras tentativas que a gente está vendo hoje contemporaneamente. Por exemplo, acho que a psicologia ela ajudou muito nesse processo. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu comecei na psicologia, eu comecei a trabalhar como psicólogo hospitalar. E era assim, ainda hoje eu tenho notícias dos alunos que estão inseridos no hospital, que ainda enfrentam isso, mas era absurdo, assim, a forma como, especialmente os médicos, tratavam a psicologia no hospital, porque era primeiro, eles não entendiam o que a gente fazia, depois havia quase uma superstição, assim, se o médico não consegue resolver, não, isso é psicológico, chama o psicólogo, né? Então, estou contando isso para falar dessa disputa por poder, dessa briga por poder, né? E ainda hoje é assim, né? Enfim, perdi o fio da meada do que eu ia dizer, mas não sei se eu te respondi.
que eu ia falar exatamente isso, que tipo, teve o encontro, né, de psicanálise aqui em Fortaleza na Unifor, e o Danziato falou sobre isso, né, que a psicologia está querendo não transformando nesses moldes que a gente tanto luta, né, da psiquiatria, dos manicômios, e a psicologia está se vendendo a esse mercado. Porque eu vejo muitos colegas falando que a psicologia só vai dar certo quando começar a aplicar remédio, quando começar a ter esse poder de poder também colocar, Eu acho poder isso escrever. eu acho isso uma aberração, assim, acho isso de uma estupidez, porque a psicologia não veio para isso. De novo, só reforça essa ideia que está posta aí na sociedade de que quem tem poder é o médico, né? A figura do médico. O Foucault já discutia isso, né? Esse poder do médico, o poder da instituição, né? O nosso lugar é outro. O nosso lugar enquanto psicanalista, o nosso lugar enquanto psicólogo é outro. Não é o lugar de medicar, não é o lugar de calar o sintoma, né? De fato, eu concordo com o Danziato, concordo com você, no sentido de que a psicologia, ela, por vezes, serviu muito, serviu no sentido de ser serviçal, e contribuiu muito para esse tipo de modelo que traz mais sofrimento do que ajuda o sujeito a sair do sofrimento. É só a gente olhar a história da psicologia. A psicologia, quando nasce, enquanto ciência, ela nasce no contexto da guerra, tentando produzir, otimizar, não é, as funções subjetivas dos sujeitos, né? Então, assim, e ainda hoje, é por isso que eu falo muito, a minha tese de doutorado, inclusive, eu discuto isso. Uma psicologia, ela precisa ser engajada politicamente, no sentido de ser uma psicologia que se preocupa com o conhecimento que ela produz. Porque quando eu digo assim, olha, isso aqui é ansiedade, eu estou produzindo conhecimento e estou produzindo um tipo de sujeito na sociedade. Então, eu preciso, enquanto ciência, e aí eu estou incluindo todos nós aqui nesse campo de ciência, termos cuidado com o tipo de conhecimento que a gente produz, porque conhecimento é poder. Imagina aí, você é chamado, enquanto psicanalista e psicólogo, para explicar os atentados às escolas que aconteceram recentemente. O que você diz, se você diz a partir do lugar de psicólogo, de psicanalista, isso repercute na sociedade, isso é poder, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. É por isso que aqui no Instituto Intente, por exemplo, a gente quer aproveitar os nossos espaços, né, de vivências para produzir conhecimento. A gente produz ciência aqui, produz pesquisa. Vocês que vão começar a atender agora os pacientes do Projeto Fala, a propósito, todos vocês aqui do grupo de práticas clínicas também são convidados a atender os pacientes do Projeto Fala. A gente convida esses pacientes a fazer parte da pesquisa que a gente possa produzir, exatamente com esse objetivo, a gente tentar construir ou contribuir, ao menos, para uma psicologia que seja menos ideologizante, seja mais democrática, mais, digamos, promotora de saúde do que de morte, né? Olha, pessoal, eu vou ter, de fato, que parar, a gente vai parar aqui nesse paradigma aqui, no segundo, né, no paradigma humanista. Vamos deixar para o nosso próximo encontro. Hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho mais curto, mas eu queria, nesses últimos minutinhos, deixa eu só parar aqui o vídeo. Não vou parar não, vou deixar seguir nesses últimos minutinhos. Acho que dá tempo da gente fazer algum comentário aí a mais sobre o que a gente está falando aqui. Alguém quer dizer mais alguma coisa, alguma questão? Aquele momento do silêncio sepulcral, todo mundo já quer sair. Tá certo. Então eu vou parar aqui, Eu né? não quero falar mais, né? Que só eu falo aqui, aí Pode mas falar, Lucas, não minhas se questões acanhe. continuam as mesmas coisas, que, tipo, que ainda eu fico refletindo sobre essa fala e sobre o que eu vejo na prática, né?
que tipo, eu não estou falando de abordagem nenhuma, mas estou falando de profissionais que são da psicologia. Que tem, eu conheço alguns que só atendem se passar pelo psiquiatra, né? Pelo poder psiquiátrico. Que ele Uhum. tem que ter esse laudo médico, porque senão ele não atende. Eu fico pensando nisso aí, até que ponto a psicologia, que, tipo, muitos de pessoas da neuro, outras pessoas dizem que a psicologia é considerada uma pseudociência, né? Ele já tem essas pessoas que fazem esse contraponto dizendo que para que psicologia, né? Tanto Uhum. que eu lendo um psicanalista lá da França, eles falam que na França os médicos lá, a primeira coisa que eles falam é não leva seu filho para um psicanalista, né? É, Leva para uma abordagem tal, tal, tal. isso. Tipo, Vocês minando sabem o que que é aqui, psicologia. sabe que aqui na Europa, a psicanálise e a psicologia, exatamente por não seguir nessa lógica aí, é muito perseguida, exatamente por isso. E as abordagens mais cognitivas, comportamentais, é que são indicadas. Como é no Brasil? No Brasil tem uma moda muito grande assim, né? O psiquiatra indica logo para TCC, indica logo para uma abordagem mais neurocientífica, porque pressupõe que ali vai ter uma solução mais rápida, né? Mas, Lucas, eu acho que esses colegas nossos, psicólogos ou psicanalistas que vão por esse campo, não entenderam nada do seu lugar enquanto profissionais, não entenderam nada da psicologia, não entenderam nada da psicanálise. Porque, de fato, a nossa escuta, ela pode servir a essa lógica. Pode servir uma lógica prescritiva, uma lógica solucionista, onde tem lá alguém que tem um problema, essa pessoa quer ir lá no consultório resolver o seu problema. Às vezes, acho que vocês já passaram por isso. A gente recebe pacientes que só querem resolver o sintoma, dão conta do sintoma, vão embora. Ok, ok. Se eles quiserem nos usar para isso, para remir o sintoma deles, tá tudo bem, mas isso é deles, não nosso. Tanto é, no meu consultório, como é que eu faço? O paciente chega, doutor, é o seguinte, eu tenho depressão, ele chega com a necessidade do diagnóstico. A primeira coisa que eu faço com ele, olha, vamos reconstruir essa sua ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa necessidade do diagnóstico aqui do lado, vamos falar sobre outra coisa, ou no sentido, fale-me sobre isso aqui. Logo, logo ela se dá conta de que não foi nem necessário a gente responder a pergunta se ela tem ou não depressão, porque o problema dela se solucionou por outro campo, por outro caminho, né? Enfim, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que contribuir. E eu espero muito que o nosso instituto e que os nossos encontros contribuam para uma discussão mais saudável sobre tudo isso. Mais alguém? Ok. Então a gente vai parar, tá bom, pessoal? Por enquanto, eu de fato não estou muito bem assim de saúde mental, estou ótimo, estou até feliz que estou voltando para casa. Acho que esse final de semana eu vou cheirar a minha filha, então tá tudo certo. Mas é o corpo aqui que não está muito bem e eu preciso parar mesmo. E aí semana que vem, ou melhor, sábado, a gente se encontra. O pessoal vai ter aula com a professora Jurema. O Lucas está convidado a participar, sobre Heidegger e Sartre. E à tarde, às 14 horas, teremos grupo de supervisão dos casos que a gente está atendendo, tá certo? Então, sábado às 8 e à tarde às 14, tá bom? Beijinho. Tá, tá. Aproveitem para ler nessa hora agora que a gente ia ter, aproveitem para ler o texto. Vocês têm 1 hora ainda aí com o grupo. Daniel, Hum. para o sábado tem algum texto prévio? Não, né? Ela não me enviou ainda, mas eu vou perguntar para ela e se ela encaminhar, eu já oriento vocês. Tá certo? Boa Beijinho. noite, gente. Tchau, tchau.